Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a mãe da nova humanidade. Jesus Cristo, e em Cristo deles nasce o mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus. Muito boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos um santo, Santo Eusébio de Varcela. E não foi mártir, mas pelo muito que sofreu, é considerado na Igreja mártir, por todas as circunstâncias, por que passou, por todos os sofrimentos, é considerado um mártir sem ter derramado o sangue. É dos poucos da Igreja. E vamos lembrar nesta Eucaristia Manuel Borges de Lima, Maria Helena Viveiros e José Borges. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de imitar a fortaleza do Bispo Santo Eusébio, intrépido defensor dos mistérios da divindade de Cristo, de modo que, preservando na fé que ele ensinou, mereçamos participar da vida de Cristo, vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Assim fala o Senhor. É incurável a tua ferida, a tua chaga não tem remédio. Ninguém se interessa por ti. Para defender a tua causa, para uma úlcera há remédio. Mas para ti não existe cura. Todos os teus amigos te esqueceram e nem perguntam por ti.
eu te feri como fere um inimigo, e o castigo foi severo. Por causa das tuas grandes culpas, dos teus inúmeros pecados, porque te queixas da tua ferida, do teu mal que não tem cura. Foi pelas tuas grandes culpas, pelos teus inúmeros pecados, que eu te tratei assim. Assim fala o Senhor: restaurarei as tendas de Jacob e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e a fortaleza reedificada no seu verdadeiro lugar. Deles sairão hinos de louvor e brados de alegria. Multiplicá-los-ei e não mais serão reduzidos. Exaltá-los-ei e não mais serão humilhados. Os seus filhos serão como outrora. A sua assembleia será estável diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. De entre eles surgirá um chefe, do meio deles sairá um soberano. Chamá-lo-ei e ele virá à minha presença. Aliás, quem arriscaria a vida aproximando-se de mim? Diz o Senhor. Mas vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilarei. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse-lhe Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor.
Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. Enquanto lhes tocava, foram completamente curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras que acabámos de ouvir, o Evangelho, quando se diz que o Evangelho tem ciência, tem história e tem doutrina, é isto. Portanto, a quarta vigília da noite. É uma linguagem dos pescadores daquele tempo. Nós não dividimos assim o tempo agora, mas era uma forma das pessoas se darem a conhecer e relacionarem umas com as outras. É uma linguagem tipicamente, não havia relógios, eram orientados pela lua, mas sabiam e era assim a linguagem deles, quando iam para as suas fainas e para as suas labutas. Por isso a Bíblia e a Palavra de Deus também tem cultura e também tem ciência e também tem muitos factos, porque isto é um dos exemplos. Não quer dizer que nós andemos para aí hoje a dizer que a quarta, ou a terceira, ou a segunda vigília da noite não é a nossa linguagem, mas é a linguagem do tempo de Jesus. Nós hoje celebramos um santo, Santo Eusébio de Vercelli. Vercelli é a cidade onde ele foi bispo. Portanto, no tempo dele, no final do século III, início do século IV, ele nasceu na Sardenha. Sardenha é uma ilha que hoje pertence à França, que está no meio do Mediterrâneo, mas já pertence à Itália, já pertence à Espanha e agora pertence à França, a terra onde nasceu o famoso Napoleão, famoso, não teve tanto famoso como de mau, mas pronto, eles gostam muito dele e há muita gente no nosso ocidente que gosta muito do Napoleão, que nasceu na Sardenha. Eusébio, ao encontrar Jesus, converteu-se, recebeu o batismo e assumiu o nome de Eusébio. Nós às vezes não entendemos porque é que muita gente em África, mesmo índios no Brasil, têm nomes europeus, que é de santos, quando eram batizados mudavam de nome, e era por opção. Assim também Eusébio, nós não sabemos o seu nome original, o nome pagão, mas ele quando recebeu o batismo, recebeu o nome de Eusébio. Essa tradição que hoje só temos na igreja, nas ordens religiosas. As ordens religiosas, quando há uma consagração, quando há os votos perpétuos, normalmente, o frade muda de nome. Mas é esta a tradição dos cristãos do princípio. Era um simples leitor, lia as leituras na igreja e emigrou para Roma, porque Roma era o centro do Império, e depois foi ordenado sacerdote no ano 345. Portanto, 345, pouco depois de dar a liberdade à igreja, 313, este 345 é o século IV. E portanto foi depois nomeado bispo de Vercelli. E o zelo e a fé em Jesus Cristo foi sempre um garante da sua vida. No seu tempo havia uma doutrina, uma heresia chamada o arianismo, que está aí, muitos
está aí muito presente no nosso mundo de hoje. Eu já disse aqui muitas vezes na igreja, mas às vezes dá-me vontade de rir, algumas pessoas, alguns cristãos, dizerem que são modernos, quando estão a defender coisas terrivelmente passadas. Mas não sabem. Portanto, alguém lhes disse, eles não sabem de onde é que vêm as coisas e, portanto, dizem que são modernos. O arianismo é uma teoria que anda por aí. Continua por aí. E temos muitos católicos que ainda não se definiram. Não sabem o que é ser católico e o que é ser de uma heresia qualquer. Portanto, o arianismo foi fundado por um padre mais ou menos deste tempo, do tempo de Santo Eusébio, que se chamava Ário, e era de Alexandria, do Egito, no norte do Egito. E a doutrina baseava-se no essencial, na negação de Cristo divino. Cristo era um homem, portanto. Olhai que nós hoje temos aí muita gente a dizer isto. Que eu admiro muito. Até há umas atrizes do Brasil, que agora aqui no Brasil, mais que em Portugal. Nós em Portugal não há discussões muitas sobre a religião. A maioria é ateu, ou diz-se ateu. E ai de quem disser que não é ateu. E pô. Mas no Brasil, há dias eu vi uma brasileira na televisão, completamente translocada. Jesus Cristo até era fixe, era um homem fixe. Agora o problema são aqueles que seguem Cristo, que somos nós. Nós é que somos o problema. Mas Cristo é uma pessoa, era porreiro, era muito simpático para ela, na cabeça dela. Mas o pior são aqueles que seguem Cristo. Isso é que ela não tolera. E no fundo é isto no mundo de hoje. Nós incomodamos muito. E o arianismo negava a divindade de Cristo. Também ontem, lá em Portugal, há uns jovens que falam na internet e sobre a fé. E aí não sabem responder. Yahvé para os judeus, Allah para os muçulmanos, ou Deus para nós, é o mesmo ser. O nome é que varia. Cada um com a sua cultura, mas é o mesmo ser. E cada pessoa, portanto, não há um Deus para os cristãos, um Deus para os muçulmanos, um Deus para os judeus. Não, é o mesmo Deus. Só que cada um, com a sua cultura, com o seu passado, com a sua história, dá-lhe um nome que acha bem. Mas é o mesmo. E um jovem respondeu ao outro, que não é assim muito radical, mas ainda hoje há quem tenha fé. Ainda há quem tenha fé. E esta pergunta vem da Bíblia. Foi feita por um jovem, mas é uma pergunta da Bíblia. Quando Jesus Cristo voltar, haverá fé sobre a terra? Esta pergunta foi feita e continua a ser feita para nós. Mas o arianismo, como o agnosticismo ainda é mais antigo. Um Papa, no ano 160, chamado Evaristo, condenou o agnosticismo. Nós temos aí os nossos políticos a dizer que são todos agnósticos. Agnósticos define-se como uma pessoa que é indiferente. Deus existir ou Deus não existir. Não sabe. Nós também andamos à procura. Mas o agnosticismo não é bem diferente. O agnosticismo diz-se indiferente, mas não é indiferente. Eles não são indiferentes. E já no ano 160, o Papa Evaristo condenou o agnosticismo. E é interessante, é sempre o mesmo fenómeno, mas temos outras heresias ao longo da história. Os evangélicos não é uma heresia, são várias, é um montão delas, é um comboio. Vão buscar isto tudo, vão buscar estas coisas todas ao passado, porque 1500 anos a Igreja foi lutando.
e foi se esforçando. Santo Eusébio foi um grande lutador contra o arianismo. Santo Agostinho, Santo Atanásio, grandes lutadores. E provaram, como eram grandes pensadores, provaram que estava errado. E hoje, ao quererem ir buscar estas heresias, dizem que foi os cristãos que criaram a religião, inventaram a religião, porque foi-se vencendo filosoficamente. Santo Agostinho é um grande filósofo, um grande pensador, e provou pela Bíblia que estas teorias estavam erradas, mas hoje vão-se buscar, dizendo que foi a Igreja, que foram os cristãos que criaram a Igreja, porque tiveram que lutar contra estas mentiras, contra estas falsidades, e são muitas. E o nosso mundo estão em todas, muitas delas, destas heresias, destes erros buscados pelos nossos irmãos evangélicos. Eu, por exemplo, eu não sei se vós sabeis que o Calvário em Jerusalém, pela tradição, durante muitos séculos, os cristãos não podiam ir a Jerusalém. E aí vieram as cruzadas. E houve reis franceses fantásticos que foram cruzados. Houve um rei francês, Dom Luís IX, foi três cruzadas. Na primeira foi preso, na segunda foi preso e na terceira foi morto. Eram só para libertar Jerusalém. E durante muitos séculos, muito tempo, os cristãos não puderam ir a Jerusalém. Houve para lá uns monges, os ermitas, e que transmitiram-nos onde era o Calvário, onde é que Jesus Cristo foi sepultado. Mas nos anos 30, na Bíblia diz que na cabeça do crânio, uma espécie de crânio. Nos anos 30 foi lá um evangélico de Inglaterra e viu lá um terreno parecido com uma cabeça. E é aqui. Portanto, os evangélicos não vão onde a tradição diz que é o Calvário, onde era o Calvário, mas onde era essa cabeça. Passados 10 anos, houve desmoronamentos de terra, houve trovadas, houve intempéries, e agora já não aparece nenhuma cabeça. Mas nos anos 30 aparecia. E portanto, nós às vezes deixamos-nos levar atrás de muitas teorias, e temos que pensar e dar graças a Deus por estes santos que foram fiéis a Jesus Cristo. E o arianismo combatia a ideia da Santíssima Trindade, sobretudo a ideia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o centro da nossa fé. Jesus Cristo foi um homem muito importante, mas mais importante do que homem foi Deus. E o arianismo queria dizer que ele não era Deus, que era um homem importante, que é isto que tentam andar por aí a dizer, que nem sequer sabem que são arianistas, mas no fundo são. Demos graças a Deus e que Santo Eusébio interceda por nós no céu e nos mantenhamos fiéis à doutrina. Quem não acreditar, quem não for fiel à Santíssima Trindade, quem não se benzer com devoção, Pai, Filho e Espírito Santo, não se pode dizer católico. É o centro da nossa fé. Quem não se benzer com fé não é católico. Quem não aceitar aquilo que sobre o batismo foi dito sobre cada um de nós, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não é católico. É o centro da nossa fé, daquilo em que nós acreditamos, daquilo que herdamos dos apóstolos e que os padres da Igreja, que é aquele período a seguir aos apóstolos, nos deixaram e nos transmitiram. Santo Eusébio é um dos padres da Igreja que nos transmitiu essa fé e que lutaram por esta fé, por esta verdade, por esta crença, por acreditar e colocar Jesus no seu lugar. Enviado pelo Pai, os apóstolos transmitiram-nos aquilo que viram e ouviram. Aquilo que aconteceu a Cristo e que os apóstolos presenciaram,
não podia ser um humano simples, um simples humano. Até porque foi derrotado. Cristo foi derrotado. E foi com a ressurreição, com o milagre, com aquilo tudo que aconteceu, que Deus deu os sinais a todos, aos apóstolos. Porque os apóstolos, depois da morte, saíram desanimados. Lembramos de Emaús, caminho para Emaús, e era o próprio tio de Jesus, irmão de São José, segundo diz a tradição, completamente desanimado, que nunca levantou a cabeça para olhar para aquele viajante que seguia ao seu lado, porque é tão frustrado, e foi na Eucaristia que Cristo se mostrou quem era e toda a sua natureza, tudo aquilo que era o centro, e que continua a ser o centro da nossa fé. Seja louvado o nosso Jesus Cristo. Irmãos, irmãos e irmãs, depois de saciar a fome à multidão e de despedir, Jesus subiu a um monte para orar a sós, e de noite caminhou sobre as águas e amainou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos ao Pai. Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis, para que sigam Jesus, e por todas as religiosas, para que os sirvam nos pobres, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que andam no mar, para que Deus os proteja, pelos que gritam com medo, para que Jesus os ouça, e pelos que têm pouca fé, para que o Espírito os anime, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que descobrem que a doença que têm é incurável, por aqueles a quem todos os amigos esqueceram, e pelos que se sentem que o Senhor está a seu lado, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelas cidades reconstruídas sobre as suas ruínas, pelas famílias que voltaram a amar-se e a ser estáveis, e pelo povo de quem Deus é o Senhor, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela barca da Igreja, para que o mar bravo não o afunde, por todos os que vão nela, para que cheguem ao reino, e pelos nossos doentes, para que Jesus os cure, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual. Fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador,
em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito venha o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel Borges de Lima, Maria Helena Viveiros, José Borges, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de imitar a fortaleza do Bispo Santo Eusébio, intrépido defensor do mistério da divindade de Cristo, de modo que, preservando na fé que ele ensinou, mereçamos participar da vida de Cristo, vosso Filho, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.